Senhoras e senhores, aqui é o professor Júlio Leitão e hoje eu vou estar falando com vocês sobre programação orientada a objetos. Pessoal, aqui na plataforma do professor Gabriel Pacheco, eu sempre estou trabalhando com conteúdos voltados à programação, tá? Então já tem um curso aqui de lógica de programação, tem um curso de linguagem de programação, por exemplo, Python, tem curso de PHP, tem cursos de framework, por exemplo, Spring, Hibernate. E agora eu estou trabalhando com um curso de paradigma de programação, tá? E são matérias aí que são gostosas de estudar, né, no seu edital, são matérias que você consegue materializar, tem uma facilidade maior de aprendizado, por quê? Porque você consegue ver na prática como é que a coisa funciona, né? Tem outras matérias aí que são mais difíceis, mais complexas aí, por exemplo, PMBOK, você vai aprender gerenciamento de projeto, mas como é que você vai ver aquilo ali na prática? Como é que é um gerenciamento de risco? Como é que é montar um cronograma, né? Fazer um gerenciamento ali dos stakeholders? Você precisaria ter um projeto ali para poder ver aquilo ali na prática, para você poder abstrair melhor e entender como é que funciona aquilo, né? Mas programação não, né? Programação você não precisa nem montar um ambiente você não tem nenhum trabalho hoje em dia de montar um ambiente na sua máquina. Você usa um ambiente virtual ali, você consegue programar e ver tudo funcionando e você fala, caramba, então quer dizer que isso que eu estudei funciona assim? Você consegue ver na prática. Então se você está com dúvida de alguma coisa, recomendação que eu faço, use esses ambientes virtuais, por exemplo, o Replit, que é uma ferramenta que você tem virtual aí para poder estar testando os códigos, vendo como é que funciona na prática as coisas. Vai facilitar muito, eu acredito que, assim, pelo menos para mim, facilita muito mais o aprendizado, vendo a coisa funcionando, tá? Que aí você fala, então é assim que faz, né? Só que assim, diferente aqui do nosso conteúdo de hoje, a gente vai estar trabalhando com orientação a objeto, tá? Então é um paradigma, a gente está vendo uma matéria mais teórica da parte de programação, mas que se aplica muito à parte prática, né? As linguagens de programação, por exemplo, Python, Java, né? Que são linguagens orientadas a objeto, tá? Mas, já levando isso ao gancho dessas informações aí, eu quero te enfatizar uma coisa aqui. O nosso curso é voltado para programação orientada a objeto. A gente está falando de um paradigma de programação. A gente não está falando de Java, embora eu utilize exemplos em Java aqui para você, tá? O Java aqui é meramente uma ferramenta para eu poder te explicar melhor o conceito de orientação a objeto. Então, não procure nesse curso aqui conceitos de Java, tá? Eu não vou estar passando conceitos de Java, a não ser que seja para poder aproveitar a explicação para alguma coisa aqui de orientação a objetos. E nem também estou com um curso focado em lógica de programação. Nós temos um curso aqui de voltado só para lógica de programação. Embora eu vá passar aqui por algumas coisas de lógica de programação, só te relembrar, né, caso tenha muito tempo que você tenha estudado aí, mas não é um curso voltado para lógica de programação, é somente para você entender os conceitos de orientação a objeto, tá bom? Então vamos para a nossa aula que a gente já tem muita coisa para poder ver hoje, tá bom? Pessoal, como eu falei, o curso voltado para programação orientada a objeto, o enfoque de multibancos, eu estou deixando aqui o arroba do meu Instagram, se você quiser uma aproximação maior com o professor aí nas redes sociais, tá acompanhando o professor nas redes sociais, eu, de vez em quando, eu posto algumas dicas, posto algumas coisas lá que pode estar sendo interessante para vocês. Então, me adiciona lá. Fica mais próximo aí do seu professor. Pessoal, programação orientada a objetos. Programação orientada a objetos é um paradigma de programação, é uma maneira de como você vai programar o seu sistema, tá? Ele é uma alternativa para a programação estruturada. Como é que funciona a programação estruturada? Quando você está programando lá numa linguagem estruturada, você está pensando sempre nas estruturas de instruções que você está dando ali no seu código, né? Você, por exemplo, lê um arquivo, escreve no arquivo, lê do usuário, aí você já começa a entrar ali nas condições, né? Por exemplo, se o usuário for maior de idade, ele pode entrar aqui no meu sistema, senão ele não pode entrar. Por exemplo, estou fazendo um sistema de apostas, né? Já está pensando besteira, né? Mas eu estou fazendo um sistema de apostas, então meu usuário não pode entrar no seu sistema de apostas se ele não tiver 18 anos. Então, se ele tiver 18 anos, ele entra, se ele não tiver, ele não entra, tá? Então isso é uma condição, né? Eu utilizo condições ali no meu sistema. Repetição, por exemplo, meu usuário está fazendo o login dele. Enquanto ele não digitar o usuário e senha correto, vai estar pedindo para ele digitar ali várias e várias vezes, né? Então você faz isso com estrutura de repetição. E as funções que a gente usa muito na linguagem estruturada é para poder... Você não cria um sistema que faz tudo, né? Você pensa no sistema e aí você vai quebrando em complexidades menores para poder empacotar aquilo dentro de funções, até para um reaproveitamento de código, como também para manutenibilidade, né? Você deixar o seu código mais manutenível, você dá uma manutenção numa função específica, de preferência que ela não impacte todo o outro projeto, né? Se você tiver um sistema coesozinho aí, né? Você mexer numa função, você não vai impactar no projeto como um todo. Pode ser que eventualmente você tenha que mexer numa coisa ou outra, mas geralmente você não impacta, tá? Seu código estiver bem estruturado. Então, pessoal, quando a gente pensa em programação estruturada, a gente está pensando nisso, nas funções. Por exemplo,
eu tenho um sistema de escolar. E aí o que eu vou pensar? Cara, eu preciso da função cadastrar aluno no momento da matrícula. E aí na função cadastrar aluno eu vou precisar da idade do aluno, do nome do aluno, diversas informações ali do aluno, né? Só que nesse sistema eu tenho que cadastrar ele em uma turma. Então eu preciso de uma função busca turmas, para poder ver quais são as turmas que tem vaga disponível para poder colocar o aluno ali dentro, né? Então tem busca as turmas disponíveis, outra função. Então função cadastrar aluno e busca turmas disponíveis. Então eu já estou mapeando aqui mentalmente as funções que eu vou ter. Então veja que eu estou estruturando meu pensamento em funções, tá? Orientação a objeto é diferente. Orientação a objeto você vai pensar seu pensamento, sua programação, tudo vai ser orientado a objetos. Você vai estar pensando sempre em objetos. Então, o que você vai fazer? Você vai pensar sempre abstraindo em coisas do mundo real para trazer para o seu sistema ou negociar para trazer para o seu sistema. Vou te dar um exemplo para poder ficar claro. Do mundo real. Digamos que você está fazendo um sistema de vendas, tá? E aí, o que você vai precisar? Você vai precisar do mundo real. Se você estivesse pensando em estruturado, você estaria pensando aqui, eu tenho uma função venda, que aí eu preciso de uma lista de produtos, então eu tenho uma função de recuperar produtos para poder estar cadastrando a minha venda e fazer a minha venda. Você está pensando em funções. Quando você pensa em orientação a objeto, você vai pensar nas entidades que têm a ver com o meu negócio. E aí essas entidades vão ser os meus objetos. E esses objetos eu tenho que caracterizar eles, mapear eles e ver o relacionamento entre eles dentro do meu negócio. Você não está pensando mais em funções. Você está pensando em vários objetos que conversam entre si e fazem o meu negócio funcionar na minha linguagem de programação, tá? Por exemplo, aí no meu sistema de vendas. Qual o camarada que eu preciso mapear? O cliente. O cliente é um objeto. O cliente é um objeto dentro do meu sistema. Esse meu cliente aqui, ele tem, lá na linguagem estruturada, eu tenho variáveis para poder descrever meus dados. Aqui na linguagem orientada a objeto, eu tenho atributos que caracterizam o meu objeto. Por exemplo, o meu cliente, ele tem nome, porque eu preciso do nome dele para poder tratar com ele, né, conversar com ele. Então, isso é um atributo. Lá eu tenho variáveis, aqui eu tenho atributos do meu objeto, tá? Atributos nada mais nada menos do que uma variável dentro do objeto, tá? Então, só que ele está caracterizando o meu objeto. Conceitualmente você está pensando diferente, você não está pensando em variáveis, você está pensando em atributos do meu objeto. Então, o nome é um atributo do meu objeto. O telefone, posso ter que mandar um WhatsApp para ele de promoções, e-mail, posso mandar um e-mail para ele de promoções. Então, são outros atributos que eu preciso. E você, além de caracterizar atributos, de você mapear atributos, você também mapeia comportamentos, tá? Então, o que esse cliente faz? Esse cliente pode solicitar um cancelamento de vendas, ele pode solicitar uma compra de tal coisa, digamos que eu estou fazendo ali num sistema de online, né? Que ele já vai fazer tudo sozinho, tá? Então, tá vendo que eu estou pensando como um objeto. E aí esse meu sistema cliente, ele é um objeto esse meu objeto cliente, ele é algo que eu estou materializando que eu tenho no mundo real. Eu consigo ver um cliente, né? Só que eu tenho também objetos que são negociais. Por exemplo, uma venda. Uma venda é um objeto. Porque pensa que eu não estou tratando aqui como funções, eu estou tratando sempre como objetos se relacionando entre si. Então, a venda é um objeto ali abstrato, mais abstrato, é uma coisa mais, um objeto que eu estou relacionado mais com o meu mundo, porque eu não posso fazer, por exemplo, fazer atributos, como por exemplo, a lista de itens, ou a data da venda está dentro do meu objeto cliente, porque as minhas classes, elas sempre tem que estar, os meus objetos sempre tem que estar coesos, eles têm que estar tratando somente do que ele nasceu para ser. Se o meu cliente nasceu para ser cliente, ele só vai tratar de atributos de cliente e de comportamento de cliente dentro do meu sistema, tá? Agora, a minha venda, o meu objeto venda, esse sim é que vai ter a data da venda, esse vai ter relacionado os itens que está sendo comprado, né? Então, ele vai ter um relacionamento com outro objeto, que são os itens comprados, que podem ser produtos, né? Eu posso estar mapeando produtos. O produto vai ter nome, o produto vai ter código de barra. Então, veja que eu começo a mapear objetos do meu mundo real ou do meu negócio para o meu sistema. Então, eu não penso mais naquela estrutura somente de funções. Eu estou pensando em objetos que eles se relacionam entre si. E como é que eu faço isso, pessoal? Então, na programação estruturada, eu tenho todos esses comandos aqui, né? Instruções, condições, repetições e funções para poder programar o meu sistema. E na orientação a objeto, eu tenho que abstrair objetos do mundo ou objetos negociais, né? Para o meu sistema, que vão transformar aqui em classes e objetos. Eu vou estar te mostrando qual a diferença dos dois. Então vamos falar aqui sobre classes. Pessoal, classes são
vamos dizer que às vezes você acha o termo aí que são blueprints, né? Que são blueprints são plantas, né? Pensa, por exemplo, num prédio. Quando você a classe é a abstração do meu objeto, porque o meu objeto vai ser aquilo que eu vou estar vai estar sendo instanciado ali no meu sistema, vão estar conversando entre si, que nem eu estava falando para você. Um cliente vai estar se relacionando com o objeto venda, que vai estar se relacionando com o objeto funcionário ali, que vai estar realizando a venda. Então você começa a pensar nos objetos, né? Só que a descrição desses objetos estão em algum lugar, e esse lugar é a classe. Cada objeto desse tem uma classe. Essa classe vai estar dando a descrição do meu objeto. A classe vai se preocupar basicamente com duas coisas, assim, grossamente falando, tá? Que são os atributos e o comportamento, tá? Os atributos são os atributos que vai ter ali, que são, por exemplo, que eu falei, o nome, o e-mail, né? Um endereço, isso aí são atributos. E o comportamento a gente chama de métodos. O método são as ações que ele pode fazer dentro do meu sistema, tá? É o comportamento que ele pode ter dentro do meu sistema, que ele vai estar efetuando, tá? Então, por exemplo, lá o meu cliente, que eu falei para vocês, ele tem como, vamos colocar já na prática aqui, a classe. Digamos que eu tenho uma classe aqui, que eu vou mapear uma classe que vai virar um objeto, e aí, pessoal, esse relacionamento entre classe e objeto, que nem eu falei da planta, né? Você tem a planta ali do prédio, eu comecei a dar o exemplo da planta e não terminei, né? Mas você tem a planta do prédio que ele dá as características do objeto e a materialização dessa planta é o objeto, né? Então, por exemplo, a planta, que seria a classe, que ele vai estar te dizendo ali, olha, o prédio tem essa metragem aqui, tanto por tanto, ele vai ter paredes dessa grossura, você vai ter a planta de cada apartamento, né? Que vai ter, por exemplo, ó, nessa parede aqui vai estar passando encanamento do gás, nessa parede aqui está passando a fiação dessa forma, o encanamento vai estar passando dessa forma. Então isso é a planta. A materialização é o prédio em si. Quando você vê o prédio lá na sua rua, isso aí é a materialização do que um dia foi uma planta, tá? Então a classe está para o objeto, assim como uma planta está para o prédio, tá? Assim como também, um exemplo bem clichê, uma forma está para o bolo. A forma está descrevendo como que o bolo vai ser criado. Então você tem a forma ali, ele vai ter um buraco no meio, não vai ter, ele vai ter ranhuras ali ao redor, não vai ter. Tudo isso é a característica que está descrevendo é a forma. E o bolo é a instanciação daquele meu objeto, tá? É a parte materializada dentro do meu objeto. Então, vamos descrever uma classe aqui para vocês verem como é que funciona. Digamos que eu vá descrever no meu sistema uma classe de carro. Eu estou descrevendo um carro. Então eu começo a pensar nos atributos dele. O que caracteriza o meu carro? O meu carro ele vai ter uma marca, ele vai ter um modelo, ele vai ter um ano, ele vai ter a cilindrada, o combustível, uma autonomia e se ele está ligado ou não. Tudo isso aqui são características do meu carro. São coisas que descrevem ele, características dele, tá? E eu poderia ter, por exemplo, aqui uma característica cor aqui também, né? Eu nem coloquei cor, que poderia ser vermelho, azul, né, etc. Só que aí o valor vai vir no objeto, tá? A materialização da coisa vem no objeto. Aqui, por enquanto, você está pensando só em estrutura, tá? E aí, nessa estrutura, eu estou caracterizando aqui por alguns tipos de dados, tá? Sempre que eu estou pensando no atributo, ele tem que vir mapeado também o tipo de dado dele, tá? Já eu vou estar te mostrando aqui as diferenças de cada tipo de dado, mas você tem... Por que dos tipos de dados? Porque é o seguinte, quando você está programando, o computador tem que saber, por exemplo, se você está utilizando lá o operador de mais, e aí você está somando dois inteiros, ele tem que saber que o resultado tem que ser um número inteiro. Se eu estou somando um inteiro com o outro, 1 mais 1 é igual a 2. Só que em algumas linguagens de programação, se você fizer Júlio mais César é igual a Júlio César. Você está juntando duas palavras, entendeu? Que a gente chama até de concatenação. Então, para poder ter essa diferenciação, você precisa do tipo do dado. Então, cada atributo aqui tem um tipo de dado que descreve qual a informação que está guardando ali em memória, tá bom? Então, aqui, como eu falei para vocês, como é a planta, então eu estou dizendo o seguinte, ó. O meu objeto carro, ele vai ter um atributo marca que vai ser um string. String é uma cadeia de caracteres, tá? Ele vai ter um atributo modelo que também vai ser um string. Ele vai ter um atributo ano que esse aqui é um número inteiro, ele não é um número fracionado, não é um número que eu tenho uma fração nele, não é um número quebrado. Ele vai ter uma cilindrada, esse sim é um número fracionado, então ele vai ser um float, tá? E ele vai ter um combustível, que é a quantidade de combustível que tem no meu tanque, que vai ser um float, tá? E ele vai ter uma autonomia, né, de, por exemplo, quantos quilômetros faz por litro, né, que vai ser um float. E se ele está ligado ou desligado, né, que vai ser um booleano, né, que é um valor que recebe somente verdadeiro ou falso. E ele vai ter comportamentos. No meu mapeamento da minha classe, eu descrevo atributos e comportamento. O nome dos comportamentos
no meu objeto eu vou chamar de métodos, tá? O método vai descrever como que o meu objeto se comporta dentro do meu sistema. Então no meu sistema aqui, eu vou ter, por exemplo, eu vou estar descrevendo como que ele se movimenta, como é que ele para, o que ele vai fazer quando for parar, quando for movimentar, quando ele liga, quando desliga, entendeu? Então são comportamentos que ele tem dentro do meu objeto, tá? Então, quando eu estou mapeando a minha classe, eu estou pensando nos atributos que meu objeto vai ter e no comportamento que meu objeto vai ter dentro da minha classe, tá bom? Pensando que na hora do mapeamento, já até adiantando um princípio que eu vou estar te mostrando lá na frente, tá? Você tem que sempre mapear aquilo que faça sentido para o seu negócio, tá bom? Porque você não vai mapear coisas que não fazem sentido nenhum para o seu negócio. Por mais que aquele objeto, às vezes no mundo real, ele tenha mais atributos, mais comportamentos, mas para o seu negócio não faz sentido. Por exemplo, lá na minha classe lá no meu sistema lá de vendas, eu tenho minha classe cliente. Faz sentido eu mapear o atributo nome? Faz, porque eu vou precisar falar com o meu cliente. Faz sentido eu mapear o atributo e-mail? Faz, porque eu vou mandar as ofertas para ele. Faz sentido eu mapear o WhatsApp? Faz, também posso mandar para ele as ofertas, né? Agora vamos para o comportamento. Faz sentido ele ter o comportamento de cancelar a venda? Faz, ele pode cancelar uma venda. Faz sentido ele solicitar uma reserva? Faz, ele pode ter esse comportamento de solicitar uma reserva de um produto para mim, entendeu? Então veja que são comportamentos que fazem sentido. Coisas que não fazem sentido. Faz sentido no sistema de venda eu saber, por exemplo, se ele tem custo superior ou não? Depende do seu negócio. Tudo dentro da programação depende, tá? Mas aí vai depender do seu sistema. Se ele tem custo superior ou não, você vai fazer ofertas para ele relacionadas com o nível de escolaridade dele? Se for, vale a pena mapear. Se não for, não mapeia, não vai precisar disso, tá? Então, isso são alguns princípios que a gente tem também na programação. Vou estar te mostrando isso aqui, tá? Na programação orientada a objetos. Se o atributo não faz sentido para dentro do seu negócio, não mapeia. O seu cliente, capacidade de comportamento, ele tem capacidade de correr? Tem. Ele tem capacidade de fazer uma academia? Tem. Ele tem capacidade de cozinhar? Tem. Ele consegue cozinhar. Mas ele vai precisar disso para o meu sistema? Não sei, vai depender do contexto do seu sistema. Seu sistema está vendendo aparelhos fitness aí, coisas fitness aí, se você quiser, você pode mapear esse comportamento, ver o que ele faz não comportamento, né? Mas aí seria um atributo para poder vender alguma coisa para ele. Mas dentro do meu sistema não faz sentido eu estar descrevendo como é que ele faz uma corrida, não faz sentido eu estar descrevendo como é que ele cozinha algo, entendeu? Porque dentro do meu sistema ele não vai fazer isso. Então eu não vou descrever esse método dele, eu não vou descrever esse comportamento dele, tá? Mas eu vou descrever só aqueles comportamentos que fazem sentido para o meu sistema, que aí seria, por exemplo, que eu falei para vocês, cancelar uma compra, fazer uma reserva, tá? Então comportamentos são métodos e atributos são as características do seu objeto. Fazendo analogia com o paradigma estruturado, os atributos seriam as variáveis, só que as variáveis lá ficam soltas, eles não estão amarradas logicamente em muitos dos casos. Em alguns casos você pode até criar uma estrutura e amarrar elas logicamente, mas em muitos dos casos elas podem estar ali meio soltas, elas vão fazer sentido dentro da sua função, dentro do seu código ali. Mas, a princípio, eles não têm uma amarração estrutural, né? Não é obrigatoriamente ter uma amarração estrutural. Na orientação a objeto tem. Então, o que são variáveis lá na orientação, na programação estruturada, aqui na orientação a objeto viram atributos, tá? O que são funções na programação estruturada viram métodos aqui. Porque aqui tudo vai estar relacionado aos objetos. Então, as variáveis estão relacionadas ao objeto que viram atributos. As funções estão relacionadas ao objeto que viram comportamento, que são os métodos. Isso aí, pessoal. Então, aqui eu caracterizo uma classe dessa forma. Estou fazendo o desenho de como vai ser o meu carro. Isso aqui vai ser concretizado dentro de um objeto. Beleza, pessoal? E aí, pessoal, para os meus dados, para poder descrever os meus dados, eu preciso do tipo dos dados, né? Que nem eu falei para vocês. Então, por exemplo, um inteiro, que seria um int, ele vai descrever ali informações de números inteiros. Então, por exemplo, seria o 1, o 2, o 3. Qual a informação que poderia ter aqui? Idade. Por exemplo, geralmente eu falo, quantos anos você tem? O professor tem 35 anos. Você não fala, eu tenho 35 anos e 2 meses. Né? Geralmente você fala o número inteiro, né? Então, idade é um número ideal para poder guardar um inteiro, tá? E o float, pessoal? O float é o número flutuante, tá?
o número flutuante, ele é aquele número que ele tem uma fração, ele tem uma parte fracionada, tá? Então, eu tenho, por exemplo, aqui 2,5, eu tenho, por exemplo, professor, qual o peso que você está pesando hoje? Hoje eu estou pesando 105,3, tá? O professor está gordinho, então 105,3. Isso aqui é um ponto flutuante, tá? Então, informações do tipo float são informações que eu tenho que guardar a parte fracionada. O booleano é para quando eu quero armazenar o verdadeiro ou falso, tá? Ele só guarda esses dois dados, verdadeiro ou o falso, tá? Então, no caso aqui, por exemplo, o carro está desligado ou ligado. Então, se ele está ligado, minha variável está verdadeiro, se ele está desligado, está falso, tá? O char seria os caracteres. Então, estou guardando aqui informações de letras, tá? Então, por exemplo, eu vou guardar somente o A ou somente o B. Geralmente você coloca entre aspas simples na linguagem de programação, tá? Ou o Z aqui, ó. Então, estou guardando somente um caractere. E os dados estruturados ou compostos são dados que eu consigo decompor eles. Eles são estruturados por dados primários, tá? Então, os dados primários formam dados compostos, tá? São estruturas que eu consigo particionar elas e identificar ali informações, dados primários dentro dela, tá? Então, por exemplo, uma string é uma cadeia de caracteres, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, Júlio, eu represento com aspas duplas, enquanto caractere eu represento com aspas simples, aqui eu tenho com aspas duplas. Mas veja que em Júlio eu tenho o J, eu tenho o acentuado, o L, o I e o O. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Então eu consigo decompor minha estrutura string aqui em caracteres. Um vetor seria um conjunto de qualquer coisa, tá? Então, por exemplo, aqui um conjunto de inteiros aqui, ó, eu poderia ter um vetor, que aí, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui um conjunto de inteiros, sei lá, eu estou guardando um conjunto de resultados da Mega Sena. Então eu tenho 23, 42, 57. Então eu consigo armazenar dentro de um atributo aqui um conjunto de dados primários. No caso aqui eu posso estar tendo um vetor de inteiros, eu posso estar tendo um vetor de float, eu posso estar tendo um vetor de booleano, eu posso ter um conjunto de qualquer elemento primário, tá? Uma matriz seria um vetor bidimensional ou multidimensional. Então, por exemplo, se eu tenho aqui linhas e colunas, então eu tenho 1, 2 linhas por 1, 2 colunas. Então eu posso estar guardando aqui 2, 3, 4, 5. Isso aqui seria a matriz, tá? Outro dado estruturado, data. Eu tenho dia, mês e ano dentro da minha data. Eu posso estar extraindo outras informações. Hora, eu tenho hora, minuto, segundo, né? Ou milissegundos. Vai depender da sua linguagem de programação, como é que elas armazenam, tá? Então, os tipos de dados caracterizam como que formatam os atributos da sua classe, beleza? E o comportamento? O comportamento está baseado em todas as instruções que você dá lá, na programação estruturada, tá? O comportamento vai te mostrar como é que o seu objeto se comporta no seu sistema. Então você tem, por exemplo, instruções, como por exemplo, escrever alguma coisa no arquivo, ler alguma coisa no banco de dados, você vai ter diversas instruções, imprimir alguma coisa em tela, tá? E as estruturas de controle, por exemplo, o condicional, o se não, né? O if else, né? Por exemplo, se eu quero dizer assim, ó, no sistema de escola, digamos que eu tenho um sistema que eu vou estar armazenando aí, vou estar guardando aí alunos de 14 a 18 anos, porque a partir de 18 anos eles vão para o EJA, né? Não é na minha escola. Então, o que é que eu verifico aqui? Vamos colocar em português, em Portugal, tá? Se idade for maior ou igual a 14 e idade menor ou igual a 18, eu posso entrar com esse aluno aqui na minha escola, tá? Então, essa é a condicional se, tá? Se não, que seria o else, né? Ou o se não, né? No caso aqui é o se não. O professor está misturando o Portugal com as linguagens de programação, né? Se minha idade for entre 14 e 18, eu consigo cadastrar ele. Se não, ele vai, aí eu vou recomendar ele para outra escola, tá? Aqui não pode, tá? Switch case, como é que ele funciona? Switch case, eu vou selecionar um dado e a partir da informação que está dentro dela, eu vou fazer uma série de coisas. Por exemplo, digamos que eu vou fazer uma série de rotinas durante a semana. Então, eu vou verificar aqui, ó. Switch, que seria o escolha, né? Escolha o dia. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um caso para cada um, né? Que seria o case. Então, caso seja segunda, vai fazer uma série de instruções. Caso seja terça, vai fazer outra série de instruções. E aí por diante, entendeu? Então você consegue fazer uma condicional aqui de acordo com a informação que vem dentro de uma variável, tá? Veja que você está estruturando ensinando aqui o computador como é que o seu objeto vai se comportar
dentro do seu sistema, tá? Você também tem os recursos das repetições, dos last repetição, tá? O while, como é que o while funciona? O while vai ser o nosso enquanto, né? Por exemplo, enquanto o usuário digitar, por exemplo, o dado isNum, né, que é um número, enquanto um dado for um número, você vai pedir para ele de continuar digitando, porque você não está querendo um número, você está querendo, por exemplo, um nome. Então, ele está digitando errado. Enquanto ele estiver digitando errado, você vai pedir para ele continuar digitando, né? Então, o enquanto ou o while, ele vai repetir uma estrutura de código enquanto essa informação aqui for verdadeira, tá? Quando ela for falsa, ele sai e vai para o outro, né? O do while, que seria o faça enquanto, ele vai fazer o seguinte: enquanto o while ele primeiro valida a condição verdadeira ou falsa para depois executar, o faça enquanto primeiro ele executa um bloco de código e depois ele faz uma validação, né? Por exemplo, enquanto estiver digitando errado, né? Faça enquanto. Aí eu vou só abreviar aqui, tá? Enquanto estiver errado a digitação do usuário. Enquanto ele estiver errado, você pede para ele voltar com o dado correto aqui dentro, tá? Então, é assim que funciona o while, do while e o for. O for você já tem uma estrutura de repetição que você conhece o início e fim. O while do while, você não conhece o início e fim dele, porque eles vão estar repetindo enquanto uma condição for verdadeira. Quando ela for falsa, ele sai dela, né? Agora, o for não, você conhece o início e fim. Geralmente você vai fazer assim, ó. For i começa de 0, né? Por exemplo, até, por exemplo, i menor que 5. E aí você vai fazer um i mais. Então, esse seu for aqui vai repetir quantas vezes? Ele vai repetir quando o i for 0, quando o i for 1, quando for 2, quando for 3, quando for 4, mas o 5 ele não repete. Então, ele vai repetir 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? De 0 até 4. Então, por exemplo, poderia estar percorrendo aqui um vetor que está guardando aqui 2, 3, 4, 27, 32. Então, meu vetor aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 elementos, que vai ter um índice de 0, 1, 2, 3, 4. Né? Então, eu vou estar percorrendo aqui, para cada elemento eu estou imprimindo aqui. É assim que funciona o for. O for você sabe exatamente quando ele vai acabar. Tá? Então, os tipos de dados vão te ajudar a descrever qual tipo de informação que você tem nos atributos e as estruturas de controle que você utiliza lá nas funções da orientação da linguagem estruturada, você vai estar utilizando para descrever o comportamento do seu objeto, né, na sua classe. Tá? Então, novamente, o que você tem de variável na programação estruturada são os atributos aqui que vão estar caracterizando um objeto. O que você tem de funções na linguagem estruturada vão ser os métodos que vão estar caracterizando o comportamento do seu objeto dentro do seu sistema. Tá? E o objeto, que nem eu falei para vocês, o objeto, a forma do bolo, né, é a classe, o objeto é o bolo em si. Então, o objeto vai ser a instanciação de uma classe, tá? É a materialização dentro do sistema de uma classe. Então, quando você tem, por exemplo, assim, ó, eu mapeei o meu carro, eu tenho uma classe carro. Então, o meu sistema sabe que quando eu for precisar de um objeto carro, eu vou precisar de um espaço de memória para guardar a marca, eu vou precisar do espaço de memória para guardar o modelo, eu vou precisar do espaço de memória para guardar onde você está orientando o computador a já falar assim, ó, quando eu precisar desse objeto, eu preciso desse espaço de memória aqui, ó, porque ele está guardando essas informações. E esse espaço de memória aqui, ele também está vindo com esses comportamentos aqui dentro do meu sistema, tá? Então, toda vez que eu falar assim, ó, meu sistema, meu objeto aqui quiser fazer tal coisa, é esse método aqui que ele está fazendo, tá? Então, você está mapeando tudo, e aí você instancia ele dentro do seu sistema, você vai estar mapeando, você está materializando o que é a sua classe dentro do seu sistema. Então, você fez a carcaça dele, mostrou para o seu sistema como é que vai estruturar o objeto, e o objeto é a materialização, é quando você está tratando com os dados em si no seu sistema. Então, por exemplo, digamos que no meu sistema entrou um Sandero lá no meu sistema, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha, esse objeto aqui, na marca, você vai estar guardando o Renault. No modelo, você está guardando Sandero. No ano, eu estou guardando 2010, o carrinho está velho. A cilindrada aqui vai ser 1.6, tá? O combustível, digamos, eu vou ter 30.5. Então, o meu tanque de combustível está com 30.5 litros lá dentro do meu tanque de combustível. E minha autonomia é de 15 km por litro, tá?
E carro ligado ou desligado está falso, porque meu carro no momento ele está desligado, tá? E quais comportamentos que ele tem? Ele tem movimentar, ele tem parar, ele tem ligar, ele tem desligar e tem um consulta autonomia aqui, né? Para poder ver qual que é a autonomia do meu carro atualmente, tá? Então veja que isso aqui é a materialização da minha classe. Então isso aqui é quando eu já estou utilizando meus dados, né? Os meus dados estão arranjados logicamente dentro de um objeto. E esse objeto foi descrito uma vez por uma classe, tá? E aí uma coisa interessante que tem aqui, que às vezes você pode estar topando aí nas provas e não sabendo o que é, quando fala o estado do objeto são as informações que estão no objeto naquele momento, tá? Num dado instante. Então, por exemplo, nesse dado instante, meu objeto está com essas informações. Pode ser que meu programa execute aqui, o meu carro comece a andar e esse combustível aqui vai para 20 litros. Entendeu? Então, o estado do meu objeto vai ser essas informações, só que ao invés do combustível aqui vai para 20 litros. Então, vou ter mudado o estado do meu objeto. Tá? Então, o estado do objeto são as informações que eu tenho dentro do meu objeto ali em memória, tá bom? E aí, como é que eu represento isso graficamente? Que você pode estar topando aí, você tem a UML e também, pessoal, isso aqui não é um curso de UML, tá? Vou estar te mostrando aqui só as coisas relacionadas com a orientação ao objeto, tá? Você pode também estar tendo uma representação gráfica do seu objeto, tá? Então, quando está levantando requisitos, né, ou quando o programador está estruturando ali mentalmente ali o sistema, ele pode não começar codificando direto, ele pode estar estruturando aquilo num papel. E a gente tem uma linguagem própria para isso, que é o ML, tá? O ML ele vai te dar ferramentas aqui para você estruturar ela visualmente o seu objeto, tá? E como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar o diagrama de classe, tá? O diagrama de classe ele é considerado um modelo estático, porque ele não está mostrando o comportamento do objeto, ele está mostrando a estrutura do meu objeto, tá? A gente tem diagramas específicos para poder dizer como é que é o comportamento, tá? Por exemplo, diagrama de mensagem, diagrama de fluxo, tá? A gente tem diagramas específicos. Só que quando eu quero mapear uma classe, vou estar utilizando quando eu quero mapear visualmente uma classe, vou estar utilizando o diagrama de classe, tá? Que ele é um modelo estático. Então, não estou me atendo aqui ao comportamento, eu estou me atendo aqui à formatação, tá bom? Então aqui eu posso, por exemplo, estar mapeando um projeto de pacotes, nome de classes, atributos, assinatura de métodos, mas não o corpo dos meus métodos, tá? O que é a assinatura do método? A assinatura do método é isso aqui, ó, é a descrição de como é que o meu método, qual que é a cara do meu método, tá? Como é que ele vai ser chamado, o que eu preciso ter, é uma visão externa do meu método, tá? Quando eu vejo, porque, por exemplo, quando você está utilizando ali uma API dos Correios, que você quer buscar ali o endereço, né, do usuário. Então, o que você sabe? Que você, lá dentro do sistema, vai ter sei lá, um objeto casa, e aí você vai estar consultando esse objeto casa. E aí você vai falar assim, ó, a partir desse CEP aqui, qual que é o endereço dessa casa? E aí você vai ter um método ali, sei lá, busca casa por CEP. E aí você passa para ele a informação do CEP, você não importa como é que ele funciona lá dentro, porque você quer o retorno do endereço daquela casa, entendeu? Como é que ele vai buscar aquele banco de dados, que ele vai fazer ali internamente, não importa. Então, o que você tem que saber é o seguinte, ó, qual método que eu estou chamando? Busca endereço por CEP. Qual a informação que eu vou passar? Eu vou passar o meu CEP. Qual a informação que eu vou obter? Eu vou obter o meu endereço. O que ele faz lá dentro? Não me interessa. Então, isso é assinatura. É a descrição de como é que vai funcionar, como é que eu vou estar utilizando aquele método, tá? Então, isso aqui é a assinatura do método, tá bom? Então, voltando aqui, explicando para você como é que funciona cada um, tá? A anotação textual de cada elemento aqui. Então, a anotação textual do atributo, como é que ele vai funcionar? Você vai ter a visibilidade, que é qual a visibilidade que você tem daquele atributo, se ele é visível público, né, se ele é privado, o nome do atributo, o tipo, a multiplicidade, por exemplo, dentro do objeto você pode ter um elemento só daquele ali, ou pode ter vários, tá? O default aqui seria qual o valor padrão que vai ter naquele objeto se ele não for atribuído valor nenhum, tá? E uma propriedade, tá? Que vai estar descrevendo diversas coisas, como por exemplo, se o objeto é somente leitura, se aquele objeto não, atributo, tá? Então o atributo, se ele é somente leitura, ou se aquele atributo
vai ser ordenado ou não, tá? Você pode estar colocando dentro da propriedade aqui, tá? Então ele vai ter essa carinha aqui, ó, visibilidade, nome, tipo, multiplicidade e o default. Vou estar te mostrando na prática aqui como é que funciona, tá? E a anotação das operações, como é que vai ser? Você vai ter a visibilidade, o nome do seu método, os parâmetros, que são a informação que você vai passar para o parâmetro, pessoal. É a mesma coisa lá da função da linguagem estruturada, tá? Parâmetro é uma informação que eu passo para dentro do meu método para que ele funcione corretamente, tá? Que nem o exemplo que eu te dei aí do busca endereço por CEP. Eu preciso do CEP para poder saber qual endereço que eu vou buscar ali dentro. Então, o meu busca endereço por CEP, ele vai precisar de um CEP para poder ir lá no banco de dados lá e trazer um endereço e te retornar, tá? Então, essa informação que eu passo para o método são os meus parâmetros, tá? Então, eu vou listar com o nome, depois a lista de parâmetros aqui, o tipo de retorno, né? Se ele está retornando uma cadeia de caracteres, seja um string, um inteiro, o que ele quer, ou uma propriedade aqui que está descrevendo o seu método, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, os modificadores de acesso, que são essas visibilidades aqui, são esses aqui, ó. Você vai ter o mais quando ele for público. O que é o público? Qualquer classe dentro do seu sistema vai poder estar vendo aquele atributo, pode acessar ele diretamente, tá? Esses modificadores de acesso aqui funcionam tanto para atributos, como para métodos, como até pela própria classe, tá? Porque, por exemplo, você pode ter uma classe que ela é pública, qualquer lugar do sistema pode instanciar um objeto daquela classe. Você pode ter uma classe que ela é, por exemplo, de pacote, a visualização dela é de pacote. Então, somente as classes, você só pode instanciar ela ali, pode estar utilizando ela, somente por classe, por objetos dentro daquele pacote. Objetos fora do pacote não enxergam essa classe. Então, não podem utilizar objetos dessa classe, porque eles estão fora do pacote. Então, é a visibilidade que você tem daquele atributo, método ou objeto, tá? Então, público, ela está visível para todo mundo, que você vai estar representando com mais. Privado, você vai estar representando com menos, que vai estar visível somente, aqui no caso aqui, por exemplo, do atributo, ele vai estar visível somente pela própria classe, tá? Então só a classe pode acessar o atributo. Protegido, a própria classe pode acessar e a subclasse, você vai estar entendendo já o que é isso aqui, tá? Esse tiozinho aqui seria de pacote, tá? Então, somente o pacote está visualizando. Então, por exemplo, se tivesse essa classe aqui com um tiozinho aqui, somente outros objetos dessa mesma classe, somente outros objetos desse pacote aqui que vão estar visualizando esse objeto aqui, tá? Esse derivado aqui são atributos que são derivados de outros atributos. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um atributo, eu estou guardando aqui numa venda aqui, os meus itens de venda, né? Itens de venda, cada item de venda tem um valor. E aí eu tenho um total da venda. Total venda. Esse total da venda pode ser um atributo derivado. Então ele pode ter uma barra aqui. Por quê? Porque ele é a soma dos valores de todos os itens. Então o valor derivado é um valor que você depende de outros campos para poder montar o valor que está dentro dele, tá? Então isso aqui é o valor derivado. Ele deriva de outros atributos. E o valor estático, o que é o valor estático? Ele é um atributo que ele não é do objeto, ele não está amarrado com o objeto, ele está amarrado com a classe, tá? Então, por exemplo, digamos que você tenha lá na sua classe lá, você queira saber quantos objetos estão sendo instanciados nessa classe. Se você colocar esse atributo dentro do objeto, cada objeto vai estar manipulando seu atributo ali e um não consegue enxergar o do outro, então você não consegue manipular. Você precisa de uma variável, de um atributo estático que vai estar amarrado à sua classe. E aí o que você pode fazer? O seu sistema iniciou, esse atributo vai estar com 0. Criou um objeto, soma mais 1 nessa variável. Então ele fica com 1. Criou outro objeto, soma mais 1 nessa variável, fica com 2. Criou outro objeto, soma mais 1 nessa variável, fica com 3. Então você está fazendo um controle de quantos objetos você tem dessa determinada classe. Então veja que esse é um atributo estático, é um atributo amarrado à classe e não aos objetos que você está trabalhando ali no sistema, beleza? Então, isso é que é um atributo estático, você representa ele pelo sublinhado, tá bom? Então, vamos interpretar os elementos aqui, ó. Esse elemento aqui, ele é do tipo público, então um atributo público, o tipo dele vem aqui, depois vem o valor default e está dizendo aqui que ele é somente leitura, tá? Então estou mostrando aqui um elemento privado, um atributo privado, tem um nome aqui, atributo privado, depois viria o tipo aqui, que seria aquele string, int, float, né? E aí que eu estou dizendo que é de 0 a 1, isso aqui é a multiplicidade, ó, esse atributo aqui, multiplicidade. No caso, eu estou dizendo que esse atributo aqui ele é opcional, tá? Então, ele pode ter ou não pode ter um valor aqui dentro, tá? Um atributo privado é aquele que eu falei que ele está, só a classe vê ele, tá?
Um atributo de pacote, só os elementos dentro do pacote que vê. E um atributo derivado que são derivados de outros elementos. Então, o atributo status você vai estar com o underline aqui. E aqui você tem os exemplos de classes, né? Ou de métodos, né? Aqui você tem, ó, você pode ter a visibilidade. Ah, pessoal, seguinte. Caso você não tenha descrito a visibilidade aqui, por padrão, a visibilidade do atributo é privado, tá? Por padrão. E no método, por padrão, ele é público, tá? Então, os atributos por padrão vão ser privados e no método eles vão ser públicos, beleza? Pessoal, nossa aula está ficando super longa aqui. Acabei me perdendo no tempo aqui, mas vou estar encerrando aqui. A gente vai estar continuando com o conteúdo e já passando aí para algumas questões, tá bom? Te vejo na próxima aula. Até lá!